Amém. Todos podem se assentar. Amém. Como tem passado a semana, como todos têm caminhado, com certeza essa semana, uma semana passou de muito calor, muito quente, mas uma semana que com certeza, quando a gente está na presença do Senhor, muito mais feliz ela é, muito mais verdadeira ela, e as respostas que nós precisamos, Ele nos dá. Amém. Toda manhã, eu fazendo o meu devocional, é o meu momento de conversar com Deus, de poder ouvir também aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos traz. E é muito importante que nós tenhamos esse momento de reflexão, de conversa, aonde a gente se coloca à disposição do Senhor, para que a gente, no nosso secreto, possa ouvir aquilo que Ele tem para nos trazer, aquilo que Ele tem para nos falar, para nos confrontar. E é importante a gente fazer esse devocional, por isso eu recomendo a todos vocês, quem ainda não faz, que busque fazer, busque tirar do seu tempo, na primeira hora do seu dia, já agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. Busque se colocar diante dele, ler a palavra do Senhor, abrir a Bíblia, que com certeza todos os dias Ele vai ter uma mensagem especial para você, até porque Ele nos conhece profundamente, Ele sabe tudo aquilo que passa no nosso coração, e muitas vezes Ele está só esperando a nossa manifestação, a gente se colocar diante dele, para que Ele possa falar conosco e possa nos dar direção, possa nos mostrar aquilo que os nossos olhos humanos não veem. E os olhos espirituais, aquilo que vem do Senhor, Ele nos abre os olhos e nos dá uma direção para que a gente possa vencer os desafios, vencer os obstáculos, ou continuar caminhando feliz na presença do Senhor. Amém. E nessa manhã, quando eu fiz o meu devocional, a palavra que veio foi muito forte, e aí eu entendi que era a manifestação do Senhor para que eu pudesse trazer nesta noite para cada um de vocês, para que vocês eventualmente sentissem aquilo que eu senti quando eu fiz o devocional hoje da manhã. Amém. E a palavra, ela tem como título: Você nasceu para conquistar. Todos nós nascemos para conquistar, todos nós viemos a esse mundo a não de passeio, e sim, para a gente conquistar territórios, para a gente fazer a obra. E Deus, que nos conhece profundamente, que mesmo antes de a gente ser concebido, Ele já havia nos criado, Ele tem algo especial na vida de cada um de nós. E aí a gente vai falar sobre isso, para que a gente possa entender essa conquista que Deus quer para cada um de nós, e eventualmente aquilo que a gente comete de falhas, aquilo que a gente deixa de fazer, para que a gente não alcance aquilo que Deus está pronto, esperando que a gente chegue naquele nível para Ele nos entregar para nós, para a nossa vida, para a nossa família. E eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo 2,5. 2 Timóteo 2,5 no Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, os últimos livros da Bíblia, 2 Timóteo 2,5. Esse livro de 2 Timóteo, tem 1 e 2 Timóteo, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e foi escrita para um jovem pastor, que era o jovem pastor Timóteo. E esse livro, ele nos traz bases muito sólidas. Foi um dos grandes livros escritos pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso, quando ele já estava ao final da sua vida, onde ele trata temas muito fortes, muito importantes para a nossa vida no nosso dia a dia. Ele traz temas como a fidelidade, o nosso compromisso e falsos ensinamentos. Ao longo da vida, a gente vai caminhando e infelizmente entram no mundo falsos ensinamentos, que muitas vezes a gente leva como verdade de Deus, e não é, porque a verdade de Deus, ela é única e ela nos traz bênção. Infelizmente a gente tem falsos ensinamentos que nos traz dor, que nos traz angústia, que nos traz ansiedade, que não vem do Senhor. E a gente hoje está no último dia do mês de janeiro. Nós estamos no dia 31 de janeiro, e com certeza vocês já ouviram, até já falaram: meu Deus, como esse mês passou rápido. Já estamos no último dia do mês desse novo ano. Não faz muito tempo que a gente estava na virada do ano, passou, já estamos no dia 31 de janeiro. E aí muitas vezes essa frase vem acompanhada: pois é, passou o mês de janeiro
e eu não fiz nada. Um mês já se foi, só faltam mais 11 meses e já terminou o ano de novo. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes a gente está como espectador e a gente não está como participação ativa naquilo que é o dia a dia. É legal a gente ir para um cinema e ver um filme, a gente ir para uma partida de futebol e acompanhar a partida de futebol, os times lá jogando e a gente como espectador, a gente acompanhando, a gente vendo. Mas na nossa vida, nós precisamos ser a peça principal. Nós precisamos ser atores. Nós precisamos ser a ação que faz as coisas acontecer. E a gente precisa que isso aconteça de maneira evolutiva, que isso aconteça todos os dias. E 2 Timóteo 2,5 nos traz algo que vai nos dar a base para a nossa conversa dessa noite. Lá diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O atleta, para que ele possa competir, ele precisa se preparar, ele precisa se condicionar àquilo que ele vai fazer, seja um atleta de futebol, seja um atleta de vôlei ou de qualquer competição que ele for, ele vai ter que se preparar para estar pronto para aquele desafio. E além de se preparar, de estar pronto para aquele desafio, ele precisa estar de acordo com as regras que foram estipuladas daquele esporte, daquilo que foi definido como regra para que tenha a fluidez normal daquele jogo. E assim somos nós. Nós, para enfrentar o dia a dia, para estar prontos para a vida, para as dificuldades que eventualmente nós vamos ter na nossa vida, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar e nós precisamos entender quais são as regras para que a gente possa viver essa vida. E essas regras não são as regras que o mundo impõe, que o mundo coloca, que o mundo fala, não. São as regras de Deus. Porque obedecendo as regras de Deus é o que vai verdadeiramente fazer-nos prosperar, fazer-nos ter dias felizes acrescentados às nossas vidas. A partir do momento que nós entendemos e nós buscamos todos os dias fazer os mandamentos de Deus, vão ser acrescentados dias felizes na nossa vida. Amém. Mas muitas vezes o mundo jaz do maligno, e aí ficam se criando regras, se impondo coisas que o mundo cria. E a gente vai naquela vida, muitas vezes porque nem todos que convivem com nós são cristãos, e aí acabam fazendo coisas do mundo, e a gente fica se adaptando a essas regras e acaba vivendo e aplicando essas regras à nossa vida. E aí a gente acaba não avançando, a gente acaba não vencendo, vamos sendo coroados como vencedores, por muitas vezes a gente negligenciar e não fazer o nosso dever de casa. E nós precisamos assumir a nossa posição de ação, de não sermos espectadores, de sempre sermos ativos para fazer acontecer. A nossa vida ela vai acontecer e a gente vai ter frutos e a gente vai ter resultados, mas nós não podemos ser espectadores e nós não podemos ser omissos. Muitas vezes a gente enfrenta, aparece a dificuldade na nossa frente e a gente se retrai, a gente se encolhe e a gente fica como espectador daquela situação, muitas vezes criada por Satanás, e a gente deixa de ser ação, deixa de ser a mão de Deus para resolver aquela situação, porque a gente dá um passo para trás. A gente não se coloca na posição que nós somos filhos de Deus, com todo o poder que Ele nos deu, de enfrentar todas as dificuldades, enfrentar tudo aquilo que a vida nos impõe. E Deus Ele nos chama para que a gente possa viver todo o tempo em conquistas, para que a gente tenha todos os dias conquistas na nossa vida. Ele nos chama para isso, Ele quer que a gente faça isso, e Deus vai fazer a parte dele, Deus vai cumprir a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém. Nós não podemos esquecer de fazer aquilo que nos cabe, e muitas vezes a gente joga toda a responsabilidade para o Senhor, a gente joga tudo para Ele, e achamos que nós não temos compromisso, que nós não temos trabalho a fazer diante da palavra dele. Nós temos a nossa parte, nós temos que crer e realmente
Deus, Ele não mente, Ele não engana, Ele não faz nada que não seja concretizado, que não vai acontecer na vida de cada um de nós. Deus, Ele vai fazer, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele já tem estabelecido na vida de cada um de vocês, desde o primeiro ao último dia. Amém. Mas nós precisamos cumprir e fazer acontecer a nossa parte. Nós precisamos ter a nossa ação para que a gente possa fazer isso. E Deus tem pressa para estabelecer tudo o que Ele tem de maravilhoso na vida de cada um de vocês. Amém. Ele não quer que cada um de vocês viva o maravilhoso, extraordinário dele, o último dia da sua vida terrena. Ele quer que todos os seus dias sejam repletos de coisas boas, de vitórias, de conquistas, de maravilhas. É isso que Ele espera e é isso que Ele tem dedicado para cada um de nós. Mas nós precisamos ser ação, nós precisamos estar em frente, nós precisamos fazer o projeto que a vida dele, que Ele tem estabelecido para nós, aconteça. E essa evolução, esse caminhar, ela é uma sequência, ela tem etapas. E nós precisamos cumprir essa etapa. Nós precisamos ir ao encontro disso. Nós precisamos, sim, todos os dias, buscarmos ser ação, ser vida, ser Cristo Jesus na terra. Nós precisamos cumprir tudo aquilo que Ele tem dito para cada um de nós. E muitas vezes a gente cria dificuldades onde que não tem. Parece que é difícil seguir a palavra de Deus. Parece, não, está tudo escrito, está tudo estabelecido. Mas a gente precisa verdadeiramente se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não quero passar nessa vida como expectativa. Eu não quero passar nessa vida como espectador. Eu quero sim ser a ação real na minha vida, na vida da minha família, da minha comunidade, da minha cidade, para que a gente possa ser a ação para fazer tudo isso acontecer. E Ele quer fazer isso na nossa vida, como o versículo acima diz, coroado como vencedor. Mas para que a gente possa ser coroado como vencedor, primeiro nós temos que nos colocar como atleta. Nós temos que nos preparar, nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito para que a gente esteja apto para a competição da vida. Amém. Para que a gente esteja apto a fazer tudo aquilo que a vida nos impõe. E aí, como a gente tem se preparado para isso? O que nós temos feito? O que cada um de vocês tem feito para estar como um atleta vencedor? O tempo com Deus de cada um, a leitura bíblica, a oração. Muitas vezes a gente deixa de fazer a leitura bíblica, só abre a Bíblia no dia dos cultos. A gente só se coloca em oração quando a dificuldade está muito grande. A gente não estuda a palavra. A gente não abre a Bíblia para dizer: não, eu quero entender o que isso aqui tem de diferente, o que esse versículo, o que essa passagem pode me trazer para a minha vida. E a gente precisa ser atleta todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus todos os dias. Porque a gente não sabe quando a dificuldade vai surgir. A gente não sabe qual é o problema que está nos esperando quando a gente sair da porta da nossa casa. O problema pode estar lá, logo, próximo ou mais distante. Mas as situações elas vão acontecer. E se a gente não está preparado, se a gente não está centrado na vontade de Deus, nós vamos cair. Porque a gente vai acabar agindo como o mundo. As pessoas ao nosso redor vão nos interferir para que a gente haja como no mundo. E aí a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça nesses momentos. Por quê? Porque isso são aquelas etapas que nós precisamos cumprir para receber toda a graça dele, para receber tudo aquilo que ele tem estabelecido para nós. E a gente sai de casa meio bravo com a nossa esposa porque aconteceu algum problema. Aí a gente sai na rua, vai lá na padaria tomar um café com um amigo. Aí o amigo já buzina coisas ruins no ouvido, porque ele é do mundo, ele já vai dizer: chuta, manda longe. E aí assim a gente vai caminhando, vai fazendo e vai deixando a nossa vida fluir com as coisas do mundo. Mas se nós estamos centrados em Deus, vai ser diferente. Porque nós vamos sair de casa resolvendo o problema que a gente tem com a nossa esposa, resolvendo o problema com o nosso marido e não deixando isso avançar. Nós vamos chegar na padaria e aí aquele amigo vai buzinar no nosso ouvido e nós vamos dizer: amigo, senta aqui, porque tu deve estar tendo problema em casa, eu quero te ajudar.
eu vou te mostrar o caminho, porque Deus tem um caminho para a tua vida. Porque tu vai ser bênção na vida da pessoa, porque tu está forte. Tu está estabelecido com a verdade do Senhor. E aquilo vai te mover, aquilo vai te fazer acontecer. E Deus vai te usar como instrumento dele todos os dias. E tu não vai ser apenas mais um que vai estar caminhando e sendo influenciado pelo mundo. Não, tu estás sendo o sal da terra. Tu vai lá e tu vai fazer a obra do Senhor em todos os momentos. Amém, aleluia. A gente precisa permitir que a gente seja moldado. A gente precisa ser transformados por Deus a todo momento. A gente precisa, e aí vem a passagem do oleiro, onde que fala de moldar, de nos quebrar, para nos fazer de novo, conforme a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, para que a gente possa ter as conquistas, para que a gente possa verdadeiramente perceber tudo de Deus. A gente precisa se permitir ser quebrados. A gente não pode ser duro e achar que a gente sabe tudo. Não. Nossa vida é uma evolução, é um crescimento, é um aprendizado, é uma evolução na presença do Senhor. E nós somos falhos, nós cometemos erros. E se a gente não se permitir ser moldado, se a gente não se permitir ser ajustado pelo Senhor, nós vamos viver na dor, nós vamos viver no sofrimento, nós vamos magoar pessoas especiais ao nosso lado, nós vamos trazer sofrimento para a nossa família, para os nossos filhos, porque a gente não está permitindo Deus fazer o trabalho que Ele quer em nós. E Ele conhece, Ele sabe aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, Ele sabe o que precisa ser alterado no nosso coração, aquilo que a gente precisa evoluir, aquilo que a gente ainda pensa mais como mundo do que como pensasse como filho do Senhor. Que é isso que a gente precisa. Diz lá em Jeremias 18:4, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. E é isso que nós precisamos, permitir que o oleiro, que Deus seja o nosso oleiro e vai nos moldando, e vai nos fazendo, construindo aquilo que precisa ser construído dentro de nós. Cada um de vocês tem dificuldades. Não sei como chegaram aqui nessa noite, se com o coração leve ou com o coração pesado, com algum problema, com alguma situação que está abarcando na sua vida, que está travando, que não está fazendo você crescer, que está prejudicando o seu dia, que está prejudicando a sua família. Mas se você não permitir que Deus, o oleiro, construa novamente você como um vaso que não tenha rachaduras, que não tenha alguma parte faltando, você não vai estar apto a ser vencedor, você não vai estar apto a ser coroado como vencedor, porque você não vai estar pronto. É como aquele atleta que vai entrar no gramado, como eu, né? Acima do peso, vai chegar lá, vai correr 2 minutos, e olha lá se os 2 minutos demorar, pode ser que nem dure os 2 minutos, a bola vai mais rápido, tu nunca vai ver a bola, porque a gente não vai estar preparado para disputar aquilo que precisa ser disputado, para fazer aquilo que precisa ser feito. E a vida é assim, a vida é dura, a vida tem dificuldades. Por quê? Porque o mal está por aí, as pessoas ruins infelizmente estão por aí, tomadas pelo Satanás, e a gente está aqui, cristãos, cada um de nós precisamos se fortalecer, porque não é fácil quando a gente chega de manhã, sai, a gente sabe que tem aquele boleto para pagar, e não tem o dinheiro para pagar, mas nós precisamos pagar, senão vão estar ligando atrás cobrando. A gente sabe que essas dificuldades são do dia a dia. A gente sabe quando o nosso relacionamento não está bom em casa, que a gente precisa resolver, o quanto aquilo afeta os nossos dias, o quanto aquilo nos traz dor, o quanto a gente vive amargurado para baixo, a gente não consegue caminhar para frente quando a gente não está bem dentro de casa. Mas se nós não buscarmos Deus para nos fortalecer, o que nós vamos buscar? A quem nós vamos recorrer? Aquele amigo que vai dizer, olha, às 6 horas tem um happy hour lá no boteco, vai ser excepcional. E aí a gente vai estar perdendo o mundo, porque Satanás está aí querendo a todo tempo atormentar e nos levar para o mundo dele. E a gente tem que fazer a escolha.
E a gente precisa optar para aquilo que a gente quer. E o que cada um de vocês quer? Quer viver uma vida desgraçada? Quantas famílias arrebentadas que estão aí, alcoólicos, prostituição, vagabundagem, gente que não tem vontade de trabalhar, preguiça, quer dormir até tarde. Por quê? Porque o Satanás coloca isso na vida das pessoas. O Satanás planta isso nas famílias para destruir, para acabar. Mas não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Ele tem separado para cada um de vocês. Ele tem algo maravilhoso para a vida de cada um de vocês. Olhando aqui para vocês, para cada um, eu vejo no semblante de cada um o quanto Deus quer as maravilhas na vida de vocês. O quanto Ele tem projetado para a vida de cada um de vocês coisas maravilhosas, grandiosas. Para a minha vida, da minha esposa, para cada um de vocês. Só que a gente se esquece. A gente se esquece por quê? Porque a gente não tem esse contato direto. Porque a gente não está lá como atleta, fazendo o dever de casa todos os dias. O quanto é importante, o quanto é saudável isso. Lá em casa nós conversando, a pastora Mariana, nós temos o Juan Carlos, nosso filho, que gosta muito de ler. Lê o tempo todo, está o tempo todo escrevendo, lendo. E aí a gente uma hora se olhou e perguntou, mas ele está lá lendo o tempo todo. A gente nunca pensou em dar para ele um devocional? Para que ele possa ter um momento saudável dentro de uma sequência com Deus? E é isso que nós precisamos criar nas nossas famílias, nas nossas casas. E o Juan agora todo dia tem feito o seu devocional. Ele numa mesa, eu outra fazendo o meu devocional, ele o dele. E assim a gente vai se preparando, a gente vai se construindo para o dia a dia. Assim a gente vai deixar nossos filhos mais saudáveis. Para quem não nasceu num lar cristão, sabe o quanto é difícil? Eu nasci lá na minha casa, nós não éramos cristãos, de estar frequentando a igreja sempre. Minha alma era muito de Deus, lia a Bíblia, estava sempre presente, mas a gente não tinha aquela sequência. E aí o quanto isso faz falta para depois a gente entrar para a direção? Por que nós vamos deixar nossos filhos ir para o lado do mundo para depois querer trazer? Não, nós temos que já desde pequeno colocar isso na vida deles, para que a gente não precise fazer a ida para depois trazer de volta. E cabe a nós como pais colocarmos isso na vida dos nossos filhos. Cabe a nós fazermos isso na nossa vida. Muitas vezes a gente sente dores, a gente passa dificuldades porque a gente vacila. Porque quando a gente vai um pouco melhor na nossa empresa, quando o faturamento se eleva um pouco, o que nós fazemos? Nós relaxamos. Nós somos bons, nós conseguimos, nós vamos fazer de boa, minha empresa só flutua, só ganha, só fatura, e a gente vai esquecendo de Deus. E aí vem Deus e nos mostra. E aí quando a gente desce, quando dá um problema, quando aquele mês já não começa a faturar tanto, quando as contas já não se equilibram entre o que entra e o que sai, e a gente novamente daí se coloca muitas vezes na presença dele. E aí o nosso erro, nós precisamos estar fortalecidos para que a gente esteja com Deus, tanto quando as coisas estão bem, como quando as coisas estão ruins. A gente precisa estar todo dia trabalhando o nosso lado atleta de Cristo, para a gente não perder a nossa forma, para a gente não se distanciar, para a gente não esquecer daquilo que precisa ser todo dia muitas vezes lembrados. A gente tem os mandamentos estabelecidos por Deus. Ele é um Deus que Ele falou por parábolas, mas Ele é um Deus também que falou de maneira direta. Para aquele que gosta de parábolas, vai ter a parábola para filosofar sobre isso. Mas aquele que diz, não, eu gosto da coisa prática, eu gosto da coisa direta, Deus deu praticidade para que a gente possa caminhar na nossa vida, para que a gente possa andar na presença dEle. E é isso que nós precisamos fazer. E aí vocês me perguntam, pastor Davi, mas aí a gente caminha com Deus, a gente faz a nossa parte. E o que isso nos traz? Na prática, o que isso resulta? Isso vai resultar que nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Amém. Que o poder e a glória de Deus vai estar presente na nossa vida. E a gente vai conseguir levar isso para todas as áreas
da nossa vida. A partir do momento que nós, como seres humanos, nós estamos conectados com Deus, estamos vivendo uma vida fortalecida na presença dEle, recebendo dEle, Ele vai nos capacitar para todas as áreas da nossa vida. Amém. E aí trazemos para as questões práticas, para o nosso dia a dia, porque Ele vai trazer no nosso casamento. E aí eu pergunto, como nós temos sido no nosso casamento? Nós temos sido ativo ou nós temos sido apenas um mero coadjuvante? De mal conversar com a nossa esposa, de mal conversar com o nosso marido, de chegar em casa, ficar no celular, na TV e sequer conversar. E aí a gente fica sendo passivo e a gente fica dando brecha para as coisas erradas. Nós temos que ser ativos no nosso casamento, nós temos que ser presente, nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós precisamos estar lá verdadeiramente. E muitas vezes não é nenhuma palavra. Muitas vezes, e cada um de quem é casado sabe disso, muitas vezes tu olha para a tua esposa, tu já sabe no olhar o que ela quer, o que está lhe doendo, o que lhe está faltando, e muitas vezes não precisa ficar lá meia hora conversando, basta um abraço, um olhar, 3 palavrinhas, eu te amo, eu resolve tudo. Mas nós precisamos ser ativos, nós precisamos ser ação no nosso casamento para que a gente tenha resultado. Senão a gente vai ser coadjuvante no nosso próprio casamento. E a gente vê as coisas de mal a pior, e a gente não percebe. Então a prática disso é o quê? Porque Deus vai nos dar a resposta. Porque Deus vai falar na palavra como é o marido correto perante a palavra de Deus, como é a esposa sábia perante a palavra de Deus. Em cada situação Ele vai nos instruir e nos mostrar como a gente precisa agir e como nós precisamos fazer. E aí a gente vai poder levar isso para a vida familiar dos nossos filhos. Se verdadeiramente a gente tem sido pai e mãe, ou a gente apenas tem sido um conhecido dos nossos filhos. Porque a gente não tira o tempo para brincar, a gente não tira o tempo para conversar com os nossos filhos. Porque a gente está lá, sempre nos nossos afazeres, no nosso corre-corre, e a gente, não filho, tu tem que se virar, não filho, brinca aí, tu tem brinquedo, não filho, faz aí que eu tenho que fazer outra coisa. E a gente esquece de ser pai e mãe, e a gente passa a ser só conhecido, né? O conhecido é assim, né? Ele vem numa festa, oh, que legal e tal, brinca lá 2 minutinhos e vaza. E a gente não pode ser assim. Nós precisamos ser ativos na nossa família, com os nossos filhos, conversar. Quantos problemas muitas vezes surgem, acontecem na vida das pessoas, porque o pai não conversa com o filho, porque a mãe não conversa com a filha, e aí não sabe nem o que se passa na cabeça da criança. E às vezes tu vai numa reunião da escola e a professora diz, olha, teu filho falou isso, e tu arregala os olhos, meu Deus, mas o meu filho falou alguma coisa dessas? Por que tu não conversa com teu filho? Porque tu não sabe o que passa no coração dele, o que passa na mente dele. E por isso nós temos que ser verdadeiramente ativos. É isso que Deus quer, que a gente seja ativo no nosso casamento, que a gente seja ativo com nossos filhos, que a gente seja ativo nos nossos negócios, nas nossas empresas, no ramo de atuação de cada um. Nós precisamos de ação. Não adianta a gente achar que a empresa vai mal, que as coisas não funcionam e ficar reclamando, dizendo, olha, pô, mas não está dando, está ruim. Tá, e qual que é a ação? O que tu tens feito? O que tu tem alterado para que as coisas funcionem, para que as coisas comecem a andar? Tem que ser uma ação, nem que seja para fechar o negócio, mas para fechar vai precisar uma ação, vai precisar vender o estoque, vai ter que fechar as portas, vai ter que fechar a empresa, vai ter que dar baixa, vai ter que fazer alguma coisa. Então tudo na vida ela depende de uma ação. Nós precisamos tomar essa ação, precisamos fazer, para que a gente possa viver as conquistas do Senhor. No negócio de vocês, o ano começou, a gente falou isso em várias palavras nesse mês de janeiro, daquilo que a gente precisa ter de atuação. E qual que é essa ação? Estamos lá, o primeiro mês se foi, 31 de janeiro é hoje. Qual que é a ação diferente que foi feita no seu negócio? Além de reclamar que não está prosperando, que não está crescendo, que não está acontecendo, nós precisamos se colocar como ação.
Nós precisamos fazer acontecer, criar uma estratégia, fazer alguma coisa diferente, cada um no seu ramo, no seu negócio precisa fazer. Mas nós não vamos conseguir ser ação se a gente não estiver prontos para o desafio que vai surgir. A gente não vai conseguir ser ação se a gente não estiver alinhado com Deus, se a gente não estiver ouvindo o que Deus quer nos falar, se nós não estivermos abertos de coração, de alma, para ouvir o que Deus tem para nos falar. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos fazer a leitura bíblica, por isso nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, para que a gente possa verdadeiramente estar pronto para os desafios da vida. Não há outro caminho, e que bom que não há outro caminho, porque se há só um caminho, é fácil, é só aquilo que a gente precisa seguir. Ruim seria, olha, tem um caminho aqui, tem um caminho lá, tem isso, aí tu vai optar. Não, tem só um caminho, que é o caminho com Deus. É Ele que vai te dar a resposta, é Ele que vai te segurar, é Ele que vai resolver os teus problemas. Ele conhece o teu negócio, Ele conhece o teu casamento, Ele conhece teus filhos, Ele sabe das dificuldades que tu estás passando. E não queira achar que essa dificuldade é só tua. Não queira dizer, mas o problema só vem comigo. Aquela família lá vive tão bem, aquela lá vive assim. Não, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E às vezes os nossos problemas são menores do que comparados a pessoas que têm muito financeiramente falando. Quantos e quantos casais milionários queriam só uma coisa: uma família feliz, um filho que amasse eles, um casamento que desse certo. Então muitas vezes a gente coloca o nosso problema como um problema único, como se ninguém tivesse problema. Não, todos nós temos problemas, mas a gente tem a saída, a gente sabe o que fazer, porque Deus nos dá essa direção, Deus constrói isso na vida da gente. E muitas vezes Ele constrói de uma maneira que a gente nem espera. Muitas vezes algum problema a gente não precisa nem tomar alguma coisa diferente a não ser orar, a dobrar os joelhos e dizer, clamar ao Senhor, dizer: Senhor, estou aqui, eu preciso da Tua direção, eu preciso do Teu caminho, eu preciso que Tu abra as portas, eu preciso que Tu faça eu enxergar. E Ele vai fazer tudo acontecer. Ele vai transformar aquilo que precisa ser transformado na vida de cada um de nós. Amém. Então que a gente possa ter um entendimento dessa palavra, que cada um de nós nascemos para conquistar. Deus diz lá em Gênesis, quando Ele fez os céus, quando Ele fez a terra, Ele disse: o homem irá dominar tudo que está sobre a terra. Ele já determinou, mas para a gente dominar nós precisamos ser o quê? Ativos, ter ação. Ninguém domina no ostracismo, ninguém domina na expectativa. Nós vamos dominar na ação, fazendo acontecer. Amém. E é isso que nós precisamos fazer acontecer, e é isso que eu quero trazer de mensagem que Deus passou para mim hoje. Aleluia. Na minha vida também eu tenho dificuldades. Muitas vezes eu preciso ter uma ação, e minha esposa com certeza agora ela deve estar pensando lá: fala a Deus, né? Porque muitas vezes ela quem puxa a carroça e eu sou aqui, sento lá na quinta roda e dou uma segurada. E se Deus falou isso hoje para mim, é porque realmente eu tenho que mudar algo na minha vida. Só que eu não quero mudar sozinho, eu quero que cada um de vocês receba essa mensagem do Senhor. Porque eu tenho certeza que ela vai bater no coração de alguém e vai fazer a transformação que precisa ser feita. Que a gente saia hoje à noite daqui com a certeza que cada um de nós nascemos para conquistar as maravilhas do Senhor. Nós nascemos para viver feliz, nós nascemos para ter o melhor casamento do mundo, nós nascemos para ter os melhores filhos do mundo, nós nascemos para ter o melhor negócio do mundo, todos nós dentro da sua área, para conquistar. Mas que a gente possa também entender que nós temos uma parcela de contribuição, nós temos algo a ser feito, algo a fazer. Nós não podemos jogar tudo na conta de Deus e dizer: ó Deus, é tudo contigo. Não, Deus vai fazer a parte dele. Não duvide disso, não se preocupe com o que Deus precisa fazer. Se preocupe com o que você precisa fazer, com aquilo que você precisa alterar na sua vida, com aquilo que você precisa fazer diferente. Seja no seu casamento,
seja no seu ambiente familiar, seja no seu negócio, que a gente possa sair hoje da noite daqui e cada um dentro das suas dores, das suas aflições, da sua angústia, possa ser ação. Se é o teu negócio que não vai bem, é o momento de sentar. Não, vou sentar hoje até de madrugada, vou criar alguma ação diferente. Vou fazer algo, vou entregar para o Senhor e dizer: ó Senhor, eu estou com um problema, eu preciso resolver. Estou aqui vindo dizendo para Ti que eu quero ser ação, eu vou fazer algo. Me dê a estratégia, me dê a capacidade, me dê o discernimento para que eu faça alguma ação diferente no meu negócio que dê resultado. Eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Amém. Deixa com Ele. O possível nós vamos fazer, o impossível é com Ele. Aleluia. E Ele faz acontecer, Ele faz o impossível. Aquela venda que tu acha que não vai acontecer, Ele faz ela dobrada. Se tu está esperando uma venda, Ele te dá duas. Se tu está esperando duas, Ele te dá 4. Tudo aquilo que tu esperas, Ele tem muito mais preparado para cada um de nós. Pois muitas vezes a nossa fé é tão pouca, é tão pequena, e a gente deixa de fazer. E aí a gente vive vivendo a expectativa, como espectadores. Pô, que legal, olha lá, aquele lá fez isso. Oh, que legal, aquele lá isso. E aí os outros. E a gente vive direto numa partida de futebol, vendo os outros jogarem, os outros ganharem títulos, levantarem troféus, e a gente fica na expectativa, fica como espectadores. Não, é o momento de a gente sair dessa posição. A gente está terminando esse mês, amanhã começa outro e depois vai vir outro. Só vai mudar se a gente mudar. Os dias vão passando, os dias vão acontecendo. Quem tem que mudar não é os dias, somos nós. Quem tem que mudar não é o outro, é nós. E se no casamento o outro não toma ação, toma você. Não espera pelo outro. Ou tu vai esperar teu casamento acabar, tu vai esperar as coisas terminarem, ser pior para todo mundo. Não. Seja você proativo, seja você ação. Seja no seu negócio. Tu está esperando teu marido tomar posição, ele não toma você ação. E deixa Deus constranger ele para ele caminhar contigo, para ele fazer acontecer. Amém. E é isso que nós precisamos. Permitir que Deus nos molde, que Ele nos transforme, que Ele altere, que a gente precisa ser alterado e que a gente tenha na prática os nossos resultados. E aquilo que cada um de nós espera, que é viver uma vida feliz, que é poder chegar em casa, ser abraçado pelo marido, pela esposa, chegar em casa, ver os filhos felizes, correndo, a gente poder ter os nossos negócios fluindo, acontecendo, e que a gente possa continuar fazer a obra do Senhor, que a gente possa ser bênção na vida de alguém, que a gente possa transformar a vida de alguém. E é isso que a gente precisa. Muitas vezes a gente cria dificuldades onde elas não existem. A gente cria pontos, situações que a gente não deixa avançar, porque a gente colocou uma pedra no nosso caminho. A pedra nós colocamos lá para que a gente possa ter o quê? Para que a gente possa ter desculpa. E às vezes a gente coloca algo lá para ter desculpa, para dizer: não podemos fazer por causa disso. Mas aquilo lá nem estava lá. Foi nem Satanás que colocou lá, foi nós próprios que colocamos lá. Por quê? Porque nós não estamos cheios da graça do Espírito de Deus. A partir do momento que nós tivermos isso forte dentro da gente, vivendo esse sobrenatural nas nossas vidas, a gente vai fazer isso prosperar em todo lugar. E é isso que a gente precisa fazer, e é isso que eu quero que cada um de vocês faça. Peço que vocês se coloquem de pé, que a gente possa nesse momento criar um momento de transformação, criar um momento que a gente feche os nossos olhos, curve a nossa cabeça e que a gente entenda verdadeiramente tudo aquilo que Deus quer para nós. Que cada um de vocês possa entender a palavra do Senhor vinda na noite de hoje, onde que Deus diz para cada um de vocês: você nasceu para conquistar. Eu te fiz, eu cuidei de cada detalhe de você, da sua vida. Eu lhe conheço, eu sei de tudo aquilo que precisa no teu coração, no teu seio familiar. Eu quero te dizer nesta noite: você nasceu para conquistar. Você nasceu para viver maravilhas. Você nasceu para ter o melhor casamento. Você nasceu para ter os melhores filhos. Você nasceu para ter um grande negócio na tua vida. Mas para isso se prepare. Esteja apto para viver o melhor de Deus.
esteja pronto para usufruir tudo aquilo que Deus tem para você. Mas Deus tem certas coisas que Ele não pode te entregar, porque você não está pronto. E aí acaba não recebendo, porque você não se prepara. Porque não adianta Deus dar algo que Ele tem projetado para você, se você não vai estar preparado. Porque a queda vai ser maior, o problema lá na frente vai ser maior. Quando você estiver pronto, Ele vai te dar tudo aquilo que Ele tem projetado para a vida de cada um de vocês. Nós precisamos assumir a nossa condição de ação para conquistar. Nós precisamos ser ativos para fazer acontecer. Nós não fomos criados para ficar de fora. Nós não fomos criados para ficar apenas assistindo e contemplando. Deus nos chama e Ele tem chamado cada um de nós para que nós possamos viver um tempo de conquista, um tempo de maravilha. 2023 na vida de cada um de vocês vai ser um ano de maravilha, vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de vitórias, vai ser um ano de transformação. Aquilo que você tem levado anos no seu coração com dor, com aflição, receba. 2023 é um ano para você acabar com isso. É jogar fora essa tristeza, é jogar fora essa dor, é jogar fora essa angústia. Mas faça a sua parte. Faça aquilo que Deus está esperando de você. Não deixe tudo nas costas dele. Você tem a sua parte nesse processo. Deus vai sempre fazer a parte dele. Ele vai sempre vai cumprir a parte dele. E Ele tem pressa para que a gente possa ter o nosso projeto de vida, tudo aquilo que Ele tem separado para cada um de nós. Que nós possamos nesta noite nos entregar ao Senhor, para que você, ali onde você está, comece a conversar com o Senhor, comece a entregar para Ele, comece a pedir perdão. Olha, Deus, eu tenho falhado, eu tenho ficado distante de Ti, eu tenho deixado de falar contigo, Senhor, eu tenho deixado de ler a Tua palavra, eu tenho deixado de orar, de clamar, Senhor. Eu peço perdão por ter sido falho, Senhor, mas eu sou filho Teu. Eu quero estar contigo todos os dias, Senhor. Eu quero ter a direção na minha vida pelas Tuas mãos, Senhor. Aproveite essa noite para entregar o seu coração a Jesus. Diga, Senhor, estou aqui. Desculpe pelos erros, pelos atos falhos, Senhor. Mas eu reconheço que não há caminho, que não há vida sem a Tua presença, Senhor. Eu quero viver tudo que maravilhoso que Tu tens programado para mim, Senhor. Eu quero viver na ação. Eu quero ser quem puxa a minha família. Eu quero ser quem leva adiante. Eu quero ser o sal na terra. Eu quero ser a pessoa que traz a palavra do Senhor. Que no momento de tristeza eu quero ser o otimismo. Que no momento de dor eu quero ser o conforto. Que no momento de dificuldade eu quero ser a razão. Eu quero ser aquilo que possa melhorar. E é isso que nós precisamos fazer. Louve ao Senhor, agradeça, peça a Ele. Sim, Senhor, glória a Deus seja dada a Ele. Senhor, louvado seja o Teu nome. Senhor, que Tu possa nos transformar, Senhor. Que Tu possa nos alterar, Senhor. Nos molde, nós permitimos, Senhor, que Tu possa nos moldar, Senhor. Que Tu nos instrua, que Tu nos dê cada dia a Tua palavra. Que Tu nos dê a Tua direção, Senhor. Que Tu possa olhar por cada um dos filhos Teus que aqui está, Senhor. Que Tu possa olhar para eles. Conheces o coração de cada um deles, Senhor. Tu sabe as dores, Tu sabe aquilo que cada um tem passado, Senhor. Transforma, faz acontecer na vida deles, Senhor. Esteja presente na vida deles, Senhor, que eles possam se permitir ser moldados por Ti, Senhor. Como um vaso que se quebra, mas ele é moldado na perfeição, consertando tudo aquilo que precisa ser consertado, alterando tudo que precisa ser alterado. Sim, Senhor, louvado seja a Tua palavra, louvado seja a Tua mensagem, Senhor. Glória seja dada a Ti, Senhor, louvado seja o